Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 27 de maio, terça-feira, da sexta semana da Páscoa. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 16 de São João, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou para aquele que me enviou. É a despedida da última ceia. Jesus anuncia que, chegando ao fim de sua missão terrena, está prestes a voltar para o Pai. Chega ao fim aquele período histórico em que a sua presença física podia ser compartilhada pelos discípulos. Durante cerca de 3 anos, viveram a experiência narrada por São João. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos apalparam. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 2. E agora chega o momento da despedida. Para os consolar, o Mestre acena-lhes com a promessa do Espírito Santo, a quem chama de Paráclito ou Consolador. Mas a tristeza invade os corações dos discípulos. Apegados à pessoa de Jesus, não conseguem alegrar-se com a volta do seu Senhor para o Pai, tampouco com a promessa do envio do Espírito Santo. Jesus tinha dado essa certeza para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas voltarei a vós, porque junto do Pai eu vos enviarei o novo Paráclito, o defensor, o Espírito Santo. Ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Em outro momento, Jesus também deixou esta grande promessa para os seus discípulos, dizendo: não vos deixareis órfãos, mas estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Por isso, os discípulos não conseguem ainda entender estas palavras de Jesus. Jesus se despede, mas ao mesmo tempo dá a certeza de que permanecerá com os seus. Sim, será agora pela ação do Espírito Santo e sob o poder do Espírito Santo que os discípulos de todos os tempos, não apenas os apóstolos, terão que aprender a viver nesta nova maneira de comunhão com Cristo. Terão que aprender a viver nesta nova amizade com o Senhor, através do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo também agindo em nossos corações, jamais teríamos a alegria de crer no Cristo ressuscitado. Nossos olhos não veem como os olhos dos apóstolos viram Jesus. Nossos ouvidos podem apenas ouvir os ensinamentos que Jesus deixou para a sua igreja,
Nossas mãos não apalparam, como o próprio Tomé teve a liberdade de colocar a sua mão no lado aberto de Jesus. E, no entanto, nós fazemos parte daquela geração que viverá desta bem-aventurança que Jesus um dia disse para os seus discípulos: bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. É o Espírito Santo que nos dá o dom de crer, é o Espírito Santo que nos faz viver nesta comunhão com o ressuscitado, através da igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos sempre nos perguntar: estamos mesmo nos deixando conduzir pelo Espírito de Deus? Porque se estivermos deixando, o que é que o Espírito Santo mais quer realizar em nós? Nos colocar em comunhão com o Cristo. E o Cristo nos levará para o Pai. Sim, a vida cristã é um ir ao Pai através de Jesus pela ação do Espírito Santo. É assim que nós devemos viver a nossa relação com este mistério de amor que é o Deus Trindade Santa. O cristianismo não se reduz a uma doutrina ou a uma tábua de valores morais ou preceitos que se deve cumprir dentro da religião. É tudo isto e muito mais. O cristianismo é, acima de tudo, uma filiação e uma relação. Filiação porque Cristo veio a este mundo para partilhar conosco a herança da sua filiação divina. Nele, através do batismo, nos tornamos filhos de Deus. E ao mesmo tempo, o cristianismo se faz uma relação. Se em Cristo nos tornamos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai de Jesus, então o cristianismo é também este caminho de relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Precisamos cada vez mais suplicar o dom do Espírito sobre nós e nos abrir para a ação do Espírito, a fim de que cresçamos cada vez mais nesta relação com a Trindade Santa. A alegria brota no coração de um cristão quando ele experimenta mesmo viver nesta intimidade com o Deus unitrino. Nunca me esqueço um retiro espiritual que participei de 5 dias. Neste retiro tinha leigos, seminaristas, apenas eu como sacerdote, e durante todo o retiro eu pude observar a figura de um senhor já com seus 70 para 75 anos de idade. Este senhor estava acompanhado com a sua esposa, porém ele se mostrava o tempo todo deslocado, como um peixe fora d'água, enquanto a sua esposa, sempre em oração, em adoração, se abandonando ao mistério de Deus em cada momento daquele retiro. Até que no final, quando o retiro já tinha acabado e todos podiam partilhar a sua experiência, aquele senhor falou entre lágrimas que ele se definia como um ateu em busca da verdade e que durante todo o retiro ele sentiu uma inveja muito grande dos outros participantes que estavam ali buscando viver nesta comunhão com Deus, buscando contemplar o mistério do Deus amor em cada momento daquele retiro. E ele dizia para si mesmo: como que eu invejo estas pessoas, porque eu não consigo sentir e nem consigo acreditar na presença de um Deus que pode se relacionar conosco.
As lágrimas daquele homem eram as lágrimas de um coração que queria crer, mas ainda não conseguia se abrir para esta graça. As lágrimas daquele homem eram lágrimas de um coração machucado pela descrença, pela incredulidade. Isto porque o ser humano foi feito para crer. Como nos fala as primeiras páginas do Catecismo da Igreja Católica, o homem foi feito capaz de Deus. Deus nos criou para Ele e para vivermos em amizade com Ele. E os corações que ainda não descobriram esta graça de viverem em amizade com Deus são corações feridos. Feridos, machucados pela descrença, pela incredulidade e por um coração vazio de Deus. Rezemos muito por aqueles que ainda não descobriram o dom da fé. E, no entanto, em Cristo, podemos sim chegar ao coração do Pai pela ação do Espírito Santo. Esta é a nossa dignidade de cristãos, filhos de Deus em Jesus, e podendo viver nesta relação de amor com o Deus Trindade Santa. É esta alegria que devemos partilhar e testemunhar para os outros, principalmente para aqueles que ainda vivem como se Deus não existisse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você e para a sua família.